Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao canal no YouTube do portal Fintechs Brasil. O meu nome é Leia De Luca, eu sou jornalista, editora-chefe do portal, e hoje eu estou aqui com a Vanessa Viana, que é da Capital Lab Ventures, e ela vai conversar com a gente sobre esse momento, né, de como é que estão os investimentos aí em startups no Brasil e no mundo, vai falar também sobre o apetite do fundo em Fintechs, falar dos últimos aportes que eles fizeram. Então, a gente já conversou uma vez no ano passado, né? Depois eu deixo o link aqui da entrevista que ela me deu, que eu publiquei escrito no portal, e hoje eu convidei ela para vir falar aqui em vídeo para vocês conhecerem ela também, digamos, pessoalmente. Então, tá bom, Vanessa, primeiro eu queria te agradecer, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, por estar aqui para contar, falar da sua experiência e falar do seu negócio aqui para os nossos telespectadores. Então, vamos lá. Você podia começar, Vanessa, por favor, falando exatamente do que está todo mundo falando, né, atualmente, que deu uma virada aí no apetite dos investidores por fintechs no Brasil e no mundo. A gente tem até alguns cases aí que vêm sendo muito comentados, né? Primeiro que está caindo muito o valor das ações das fintechs nos Estados Unidos, e tem fintechs aqui no Brasil demitindo, startups, né, não são fintechs, startups de modo geral demitindo. Então tem assim, um momento de reavaliação das valuations e tudo, e eu queria que você me contasse, então, a sua visão desse momento difícil, delicado, enfim, no Brasil e no mundo. Por favor, Vanessa. Primeiro, Leia, obrigada, é um prazer enorme estar aqui com você, e eu é que tenho que agradecer o convite, então um alô aí para todo mundo, muito obrigada. Então, esse tema é um tema muito importante, né, que a gente está vivendo agora, né, porque a gente está vendo que está tendo uma correção dos preços das startups e das fintechs, dos ativos de tecnologia em geral no mercado internacional. Isso vem em função de um rebalanceamento da exuberância irracional que a gente viu aí ao longo dos anos de Covid. Para quem se lembra desse termo da exuberância irracional do Alan Greenspan, que ele cunhou bem no auge da crise das .com no ano 2000, né, a gente viu aí que os valuations estavam bastante inflacionados das empresas, das fintechs e também das startups como um todo. E de onde vem essa retração que a gente está passando no mercado de VC, né? O investidor ele se assusta com o que é surpresa, né? No mercado líquido. Então, a gente está vendo, por exemplo, a Nasdaq tendo uma das maiores quedas aí históricas nas últimas semanas. E essa reprecificação dos ativos no mercado líquido, ela também impacta, de alguma forma, a reprecificação dos ativos no mercado de venture capital, que é um mercado de investimento privado, né? Então, essa reprecificação, né, o down round, como a gente chama, do valuation das startups, ela vem desse contexto macroeconômico que a gente está vivendo, quer dizer, a gente saiu dessa crise do Covid e agora a gente está vivendo um momento de elevação de juros nas economias internacionais em função de um cenário de inflação global, especialmente nos mercados maduros, e uma grande influência na economia chinesa, né, sendo afetada e afetando a cadeia de suprimento das empresas de tecnologia como um todo. Investidores estão muito assustados especificamente porque o Fed aumentou a taxa de juros básica nos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão passando por um overshooting de inflação, que é a maior inflação nos últimos 40 anos da história. E esse aumento do Fed foi o maior aumento da taxa de juros básica nos últimos 20 anos. Então, o que a gente percebe aí, Lé, e para explicar como é que a gente está vendo essa retração, né? De fato, houve uma diminuição no volume de investimentos de venture capital nos Estados Unidos, né? De acordo com dados do PitchBook, no primeiro trimestre de 2022, houve investimentos de 95,4 bi no ano passado, e nesse ano houve uma redução para 70,7. Estados Unidos sempre dá agenda mundial de investimentos em todos os setores, especialmente em tecnologia. No Brasil, a gente também vê aí a BVCap
divulgou dados que houve uma retração nesse primeiro quarto, e na Europa, ao contrário, na Europa houve um aumento dos investimentos de venture capital, né? Mas o que é importante a gente olhar nesse contexto, né? O importante é que, apesar dessa redução nesse primeiro trimestre, está acontecendo essa correção, e correções sempre acontecem no mercado, né? A única coisa que a gente sabe é que haverá correções. Na verdade, elas são, de alguma maneira, até saudáveis, para a gente não ter ativos ultra avaliados numa hiperinflação e causar o que a gente chama de bolha. Mas o importante a gente observar é que na tendência, na curva tendencial, os investimentos de venture capital continuam recordes em relação ao histórico dos países, né? Essa diferença entre as regiões, ela é muito interessante, eu adoro essa pergunta, porque, na verdade, as empresas de tecnologia, e especialmente as fintechs aqui, que a gente vai falar especificamente sobre fintech, elas são artefatos sociotécnicos. Então, o que quer dizer esse termo complicado? Quer dizer que a tecnologia sozinha, ela não existe. Ela existe dentro de um contexto de como que as pessoas utilizam essa tecnologia, né? Então, como que ela se encaixa no social, nos hábitos de consumo de cada região, eles afetam, e os problemas de cada região. Então, quando a gente olha para a fintech, a gente vê fintech é um setor regulado, né? Então, a gente viu, por exemplo, o nascimento da toda a regulação de Open Banking na Europa, especificamente no Reino Unido. A Capital Lab, a gente tem um escritório em Londres, então a gente acompanha isso de perto. Então, o avanço dessa regulação e poder observar o que deu certo e o que deu errado, alguns mercados estão na frente e outros estão fazendo leapfrog, né? O Brasil está com uma regulação sensacional aí de fintech. Então, assim, para resumir, acho que a mensagem principal sim, está havendo uma correção nos preços. Essa correção não necessariamente ela é ruim se o gestor for um bom gestor de venture capital, ou seja, muito importante que ele não tenha no seu portfólio de ativos um portfólio de empresas hiperinflacionadas, né? Que ele não tenha comprado caro, como a gente fala no jargão financeiro. Porque depois, se você carregar esses ativos hiperinflacionados, o que precisa ser feito é o down round, ou seja, o valuation das empresas diminui, e aí os próximos investidores, quem entrou antes, ele, na verdade, em vez de ter um ganho, vai ter uma perda, né? Mas agora é um momento muito interessante para investir, porque esse é um momento da gente achar oportunidades que a gente chama de anticíclica, ou seja, com essa reprecificação, agora a gente encontra bons ativos de tecnologia com uma valorização mais adequada aos fundamentos da empresa, né? Então, aqui na Capital Lab Ventures, a gente olha muito, a gente é muito o que a gente chama fundamentalista em Venture Capital, mas não é a gente poder entender o fundamento da economia dessas empresas digitais, e especialmente essas empresas que produzem software ou aplicativos e ferramentas e infraestrutura relacionada ao software, a entrega de soluções de serviços digitais, como é o caso das startups, né? E a gente saber avaliar essas empresas e fazer o investimento na hora certa para que as próximas rodadas de investimento não sofram desvalorização. Então, de todo, apesar dessa reprecificação toda que a gente está vendo, no longo prazo a tendência é uma tendência de continuar havendo investimentos muito positivos em fintechs e em startups em todos os mercados globais, né? Não é uma dúvida de que venture capital ele deixou de ser um tipo de investimento marginal, ele é um investimento principal que deve estar nos ativos de todas as carteiras, porque a curva da tecnologia está encontrando a curva da economia real. Legal. E transformando indústrias. Vanessa, fala um pouco dos fundos que vocês têm aí na Capital Lab Ventures, por favor. Sim, a Capital Lab Ventures, a gente está com um fundo focado em Deep Tech, né, que é uma tecnologia com base em conhecimento científico aplicado às indústrias, né? Então, a gente olha para soluções de inteligência de dados, então, Big Data, Artificial Intelligence, Machine Learning,
engenharia também, nos sistemas de software que estão viabilizando a indústria 4.0 e levando a manufatura e a indústria produtiva, né, para o futuro. E a gente também olha para ciência, né, então na área de biotecnologia, nanotecnologia, pesquisa. Essas tecnologias são tecnologias viabilizadoras, ou seja, não existe uma dúvida de que elas serão implementadas. Né? A dúvida é qual é a empresa que vai ter sucesso em implementar. Elas funcionam como uma espécie de infraestrutura para levar as indústrias para o futuro. Então, elas têm um risco inicial um pouco maior, que é esse risco de passar o momento em que eu provei que essa tecnologia funciona. Porém, comercialmente, elas têm um risco inferior. Né? Então, nós estamos com um fundo de Deep Tech e nós temos 2 veículos para poder possibilitar para o investidor alternativa. O investidor que quiser investir no nosso portfólio global, a Capital Lab Ventures tem um escritório em São Paulo e tem um escritório em Londres, e nós somos focados em olhar startups do Reino Unido, da Europa e de Israel. Né, Israel, porque Israel está muito na frente em determinadas tecnologias como cybersecurity, privacidade de dados, robótica, essa área de defesa, né, em função de toda a história de Israel. Então, nós temos um veículo para quem quer acessar o portfólio global e temos um veículo para quem quer acessar também, dentro dessa mesma tese de Deep Tech, as empresas no Brasil. E dentro dessa tese, a gente olha muito para a fintech, dentro desse contexto de que fintech, na verdade, hoje, ela está possibilitando essa abertura do Open Banking. Então, a gente olha mais para as fintechs que são viabilizadoras de ferramentas para a indústria financeira. Né? Então, APIs e o uso de dados, né, que está sendo utilizado, inteligência de dados dentro do setor financeiro, como uma ferramenta viabilizadora para meio de pagamento, investimento, mercado de crédito, que a gente está vendo agora uma finanças distribuídas, né, com o uso da internet, de blockchain e agora do 5G, que a gente está só entrando na curvinha do 5G. Então, a gente olha para as fintechs também dentro desse contexto de Deep Tech, que a gente chama, né? Ela é uma tecnologia viabilizadora para o setor bancário e financeiro na distribuição dos produtos da indústria financeira. Vanessa, conta um pouco para a gente, assim, como foi, quais fintechs vocês já investiram? Quando a gente conversou ano passado, vocês tinham investido já na Geru, que depois se fundiu e criou a OpenCo, né? E aí vocês estavam ali com uma no pipeline já terminando para fazer o aporte, parece que foi a Dini, né? Eu queria que você me contasse quais fintechs vocês têm no portfólio hoje já e quais outras que vocês estão eventualmente aí no pipeline, por favor. Sim, claro. Os sócios da Capital Lab Ventures foram os investidores anjos da Geru, que fundiu com a Rebel e agora se chama OpenCo, recebeu investimento do SoftBank e ela foi avaliada em muitos milhões de dólares. É um super caso de sucesso. Hoje, ela é a empresa que mais faz empréstimo para pessoa física sem garantia no Brasil, tem a maior carteira. E fizemos, sim, um investimento na Dini, e a Dini é um exemplo claro, né, de fintech dentro desse contexto de Deep Tech. A Dini desenvolveu uma tecnologia de API para plugar nos sites de e-commerce, nas empresas de varejo online, para fornecer crédito para o pequeno merchant, então para o pequeno fornecedor desses sites de e-commerce e varejo. Então, o principal cliente dela hoje é a iFood, a Rappi, né? Então, ela já tem lá toda a sua tecnologia plugada e permite ao pequeno varejista acessar o crédito automaticamente de uma forma através dessa infraestrutura do API da Dini. A Dini está crescendo duplo dígito no Brasil, está com a tecnologia comprovada dentro de todo o marco regulatório e está começando a expandir para outros países da América Latina, né? A gente brinca que você conseguir fazer prova de conceito no mercado financeiro brasileiro, você consegue fazer em qualquer lugar, porque o mercado financeiro brasileiro é um dos mais avançados e mais maduros do mundo em termos regulatórios, em termos de controles internos, né? E a Dini está indo para uma série A agora, está começando a preparar uma série A,
com indicação de investidores estrangeiros também, ela já tem no seu cap table investidores internacionais. Nós estamos olhando, sim, outras fintechs. Estamos olhando uma fintech, vou dar só alguns exemplos, né, que nasceu no mercado israelense, porém ela está atendendo o mercado de crédito nos Estados Unidos, no Canadá e no Reino Unido. Então, ela é uma fintech que também criou uma tecnologia de API e ela está desenvolvendo uma linha de crédito para quem não tem histórico de crédito nesses mercados internacionais. Então, esse é um exemplo muito claro de uma fintech de um país que pode ser globalmente internacionalizável, aproveitando um nicho de mercado e um gap que ainda não está propriamente servido. Né? Estamos olhando outras fintechs no Brasil também, sempre dentro desse contexto de prover tecnologias viabilizadoras para a distribuição dos produtos financeiros e vamos trazer mais novidades para vocês em breve. E sempre olhando para essa questão do valuation com muito cuidado e da saída. Né? Vanessa, só voltando um pouco para a série A da Dini, tem mais alguma informação que você pode dar? Quanto que eles estão pretendendo captar? E quando é que deve fechar essa rodada? Ainda não temos data para fechar a rodada está sendo construída ainda em conjunto com os investidores atuais, mas as fundadoras são 2 fundadoras mulheres, né? Queria também pontuar isso, assim, aqui na Capital Lab Ventures a gente tem uma preocupação muito grande em fazer investimentos com uma base de fundadores com diversidade, né? E as fundadoras estão à disposição para falar e estão começando a falar com fundos interessados a participar da Série A. São ambas as fundadoras, elas têm exposição internacional, então as conversas têm sido não só com investidores brasileiros, mas também com investidores internacionais que não têm escritório no Brasil, né? São os players que estão querendo entrar no mercado da América Latina, apesar dessa situação de retração de volume de investimento e da reprecificação dos valuations. E assim, Léa, para deixar bem claro, tá? Eu tenho conversado com fundos internacionais e existe um apetite muito grande para investir ainda no Brasil e na América Latina no setor de VC, de startups, inclusive fundos grandes, né? Tem ganhado grande importância esse tema da clean tech, né, das emissões de crédito de carbono. Então, as startups que estão atuando nesse segmento de sustentabilidade. E o Brasil tem grandes condições de oferecer algumas soluções muito diferenciadas de outros mercados. Isso tem a ver com o tamanho do mercado no Brasil. Eu estava olhando as estatísticas, nós já somos 214 milhões de pessoas. E tem uma expansão do mercado de telecom que não é comum nas economias, né? Quer dizer, quase que cada brasileiro tem 2 celulares, né? Então, a telefonia celular, ela é muito bem distribuída no Brasil. E o brasileiro tem um hábito de consumo de usar muito dado, né? Então, o brasileiro, ele é um ser relacional. Então, ao invés dele escrever, ele fala mensagem no WhatsApp. Isso tudo gera muito consumo de dado. Então, fica apenas atrás da China e dos Estados Unidos em termos de potencial de mercado. Tem dados que já comprovam isso. Né? Então, isso atrai muito o investidor internacional. Então, é para as pessoas não ficarem assustadas, os investidores não ficarem assustados, porque o interesse em investir nas empresas de dados e as fintechs se encaixam nisso no Brasil, ele permanece muito forte. Tá? Eles continuam conversando muito com a gente aqui. Ah, legal, Vanessa, muito interessante tudo isso. Eu queria só que, para terminar, que você falasse um pouco de você, da sua carreira, da sua formação, por onde você andou antes de chegar no Capital Lab Ventures, por favor. Tá bom. Bom, eu sou economista de formação, né? Eu sou apaixonada e eu tenho uma carreira em mercado de capitais, né? Eu trabalhei em algumas grandes empresas de consultoria, Big Four, empresa Big Four, no mercado de M&A, fusões e aquisições, e também trabalhei na indústria de private equity. Então, eu tenho um histórico em private equity e construindo essas empresas grandes. E em 2011, eu fiz um primeiro investimento seed de um dos maiores players bancários, né, dos maiores bancos da indústria nacional no Brasil. Era uma empresa na época de seguros,
e com uma percepção, inclusive, de um dos executivos de que 10% de todo o seguro global ele é negociado online. E aí, desde essa época, quer dizer, acompanhei toda essa evolução do mercado de venture capital no Brasil por dentro de um dos maiores incumbentes, e ficou muito claro para mim que o futuro ele é tecnológico, né? Mas existe uma diferença muito grande entre simplesmente digitalizar os processos e você transformar o seu modelo de negócio em digital, né? Você criar propriedade intelectual a partir do produto e da solução digital que vai direcionar o modelo de negócio da empresa. E a falta de entendimento disso é que faz com que algumas empresas não consigam ter sucesso nessa parte. Por exemplo, vou lançar um banco digital, né? Não basta você digitalizar um processo antigo, você tem que trazer um modelo de negócio completamente diferente, digitalizado. E aí, em função dessa minha experiência, eu resolvi me especializar em tecnologia, e eu fiz um mestrado a partir de 2018 na London School of Economics, numa disciplina que ela ainda não existe no Brasil. Ela se chama Informação de Sistemas e Inovação Digital, em parceria com o MIT. E foi nesse contexto que eu acabei me mudando para Londres, e já conhecia muito o mercado de venture capital de Londres, porque eu já vinha há 10 anos colaborando com a indústria e fazendo co-investimentos com a indústria. E é um mercado muito colaborativo, né? Então aí eu pude melhorar a minha formação de economista. Eu tenho um mestrado pela Fundação Getúlio Vargas com muito orgulho. Estudei com alguns dos nossos maiores cérebros economistas aí no Brasil. Foi muito difícil o curso. E aí eu pude complementar a minha formação com esse conhecimento por dentro de como entender a tecnologia e como colocar tecnologia nos modelos de negócio, porque olhar e fazer tecnologia é muito mais que você criar um código, né? Você precisa ver como é que os seus processos internos de uma empresa vão ser completamente transformados, e o modelo de negócio, ele vira de cabeça para baixo, na verdade, porque o fornecimento, ele acontece, a produção do produto, ele acontece fora da fronteira da empresa. Hoje em dia, com esses modelos de dados e de plataformas, né? Então, o usuário, na verdade, ele auxilia na produção do produto financeiro, por exemplo, de uma fintech, no momento em que ele diz qual é a necessidade que ele tem daquele crédito, daquele investimento, e usando o efeito de rede. Então, assim, foi fundamental para mim, na minha formação, ter feito esse mestrado na London School of Economics e somar minha experiência de mercado de capitais, né? Que eu pude participar de algumas das maiores ofertas privadas e públicas do mercado nacional. Então, é uma expansão assim mental muito interessante, e eu sou muito feliz. Assim, eu trabalho com uma coisa que eu amo muito. Legal, Vanessa, parabéns aí pela sua trajetória. Muito obrigada pela sua participação. Foi um papo muito bacana, vai acrescentar muito aí quem assistir você falando, que você fala muito bem. E então é isso, até uma próxima vez. Essa já é a segunda vez que a gente fala, e vamos continuar falando, Vanessa. Muito obrigada, viu? Sim, Léa, obrigada a você, obrigada a todos os seus telespectadores, e a gente vai trazer mais novidades para vocês em breve nessa área de FII. Legal. Tchau, tchau, gente. Tchau. Muito obrigada, Vanessa. Um Obrigada a abraço. você, outro.